Sabe aquele prato que te transporta direto para a Bahia? Que tem cheiro de mar, de festa, de comida feita com alma? Esse prato é o bobó de camarão. E hoje a gente vai fazer a receita definitiva. Vocês pediram tanto e eu trouxe, mas eu já sei o que você pode estar pensando. Ah, mas é muito complicado. E se o camarão ficar borrachudo? Como é que eu consigo aquele creme lisinho? Perfeito. Pode relaxar. Hoje eu vou te guiar passo a passo na verdadeira receita baiana para você fazer a versão mais cremosa e saborosa. Vou te mostrar todos os segredos para um creme aveludado, o ponto exato do camarão e aquele toque mágico que só os temperos da Bahia têm. Acredite em mim depois desse vídeo. O bobó vai ser seu prato coringa para impressionar todo mundo. Se você ama comida baiana e quer levar esse pedacinho do Brasil para sua cozinha, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque essa receita é simplesmente imperdível. Vamos começar pelo coração do nosso prato, o camarão. E aqui já vem o primeiro segredo das grandes cozinheiras baianas. Aqui nada se perde. Eu tenho 1 quilo de camarão fresco. É importante que seja de boa qualidade, porque o sabor dele vai definir o prato todo. O processo é simples, a gente vai limpar, tirar as cascas e aquela tripinha das costas. Mas as cabeças e as cascas, isso aqui é ouro puro. É com elas que vamos fazer um caldo caseiro, que vai deixar seu bobó com um sabor que você não vai acreditar. Em uma panela, coloque um fio generoso de azeite de oliva e junte as cascas e as cabeças do camarão. Deixe refogar bem, até ficarem bem vermelhinhas e começarem a pegar no fundo da panela. Esse agarradinho no fundo é puro sabor concentrado. Agora vamos adicionar os aromáticos. Meia cebola em pedaços grandes, uns 2 dentes de alho só amassados, alguns talos de coentro e uma folha de louro. Cubra tudo com mais ou menos 1 litro de água e deixe ferver em fogo baixo por uns 30 a 40 minutos. O cheiro que vai subir na sua cozinha é inacreditável. Depois é só coar e reservar esse líquido. Esse é o nosso caldo mágico. Agora vamos cuidar dos camarões limpinhos. Com eles, o segredo é delicadeza. Tempere com o suco de um limão, sal e pimenta do reino moída na hora. Só isso, deixe marinar por uns 15 minutinhos, não mais que isso, para não cozinhar o camarão no limão. E agora, a dica de ouro, a solução para o maior medo de quem faz bobó, o camarão borrachudo. Preste muita atenção. Numa panela bem quente, a gente coloca um fio de azeite e, para dar a cor e o sabor autêntico, uma colher de azeite de dendê. Quando estiver pelando, coloque os camarões, mas aos poucos, para não esfriar a panela. O objetivo aqui é, sei lá, não cozinhar por completo. É um susto, coisa de 2 a 3 minutos, até eles ficarem rosados. Assim que mudarem de cor, tire imediatamente da panela e reserve. Eles terminam de cozinhar depois, no creme quente. Esse passo garante que fiquem macios e suculentos. Confia, faz toda a diferença. Com o camarão selado e o caldo pronto, é hora de preparar a base que dá nome e textura ao prato. O creme de aipim, também conhecido como mandioca ou macaxeira. Eu estou com 1 quilo de aipim já descascado e cortado em pedaços. Um detalhe importante é tirar aquele fiozinho fibroso do meio, que pode estragar a textura do creme. Vamos cozinhar esse aipim em água com uma pitada de sal, até ele ficar extremamente macio, quase desmanchando. Na panela de pressão, uns 20 minutos depois que pegar pressão, costuma ser o suficiente. Quando o aipim estiver cozido, escorra, mas não jogue a água toda fora. Reserve 1 ou 2 xícaras dessa água, que está cheia de amido e sabor. Agora no liquidificador, vamos colocar os pedaços de aipim cozido ainda mornos. O calor ajuda a deixar o creme mais liso. Adicione uma garrafinha de leite de coco, que traz doçura e uma cremosidade incrível. E para ajudar a bater, vamos usar um pouco daquela água do cozimento que guardamos. Bata tudo em velocidade alta por alguns minutos. A meta é um creme completamente liso e aveludado, sem nenhum pedacinho. Se o seu liquidificador estiver sofrendo, vá adicionando a água do cozimento aos poucos, até atingir uma consistência de purê bem cremoso. Olha só essa textura, é isso que a gente quer. Reserva esse creme maravilhoso. Agora vamos para a etapa que constrói as camadas de sabor. A alma do nosso bobó, o refogado. E para ser um bobó baiano de verdade, ele precisa do toque inconfundível do azeite de dendê. Na mesma panela em que selamos os camarões, vamos aproveitar aquele fundinho saboroso. Adicione umas 2 colheres de sopa de azeite de dendê.
e um fiozinho de azeite de oliva para equilibrar. O dendê não é só gordura, ele é tempero, é cor, é aroma. Assim que aquecer, entra uma cebola grande bem picadinha. Deixa ela suar, ficar transparente. Depois acrescente uns 3 ou 4 dentes de alho picados e refogue mais um minutinho, só até o perfume subir. Cuidado para não queimar o alho, hein? Agora vamos adicionar cor e doçura com os pimentões. Eu gosto de usar metade um pimentão vermelho e metade um verde, em cubinhos pequenos. Deixe eles amaciarem um pouco e em seguida junte 2 tomates maduros, sem pele e sem sementes, também picadinhos. Tempere com um pouco de sal e se você gosta de uma picância, essa é a hora de adicionar uma pimenta dedo de moça picadinha, sem as sementes. Deixe esse refogado cozinhar em fogo baixo por uns 10 minutos, até os tomates começarem a desmanchar e formar um molho encorpado e muito perfumado. A essa altura, sua cozinha deve estar com um cheiro que alimenta a alma. Esse é o verdadeiro perfume da Bahia. Chegou o momento mais esperado, a hora em que a mágica acontece e tudo se junta para virar o bobó de camarão dos seus sonhos. Na panela com o nosso refogado vibrante, vamos despejar aquele creme de aipim super aveludado que batemos. Use uma espátula para não desperdiçar nada, com um batedor de arame ou uma colher misture delicadamente incorporando o creme ao refogado. Você vai ver a cor se transformar, ganhando aquele tom alaranjado, lindo, característico do bobó. Lembra do nosso caldo mágico de camarão? Vamos adicionar 1 ou 2 xícaras dele aqui, para ajustar a consistência. E injetar ainda mais sabor de mar no nosso creme. Deixe cozinhar em fogo baixo, mexendo de vez em quando para não grudar no fundo por uns 10 minutos. O creme vai apurar, os sabores vão se fundir e ele vai ficar ainda mais encorpado. Prove e ajuste o sal. A base tá pronta. Agora, o gran finale. Com o fogo ainda baixo, vamos devolver aqueles camarões que selamos no início, junto com qualquer caldinho que tenha se formado no prato. Misture com cuidado, eles só precisam de mais uns 2 ou 3 minutinhos no calor do creme para terminar de cozinhar e ficarem perfeitos macios, suculentos e cheios de sabor. Desligue o fogo. E para finalizar com a assinatura da culinária baiana, um bom punhado de coentro fresco picado. Se você não é fã de coentro, pode usar salsinha e cebolinha, mas é o coentro que traz a autenticidade. Misture uma última vez e tá pronto. Olha para isso. A cremosidade incrível, os camarões perfeitos, o perfume do dendê e do coentro, é uma obra de arte. Agora a melhor parte, a grande recompensa. A gente serve o bobó bem quente, tradicionalmente com arroz branco, soltinho, para absorver todo esse molho e uma boa farofa para dar aquela crocância. Meu Deus, é isso. A cremosidade do aipim é um veludo na boca. O sabor do dendê está presente, mais equilibrado, aquecendo tudo. E o camarão super macio, cozido no ponto exato, absorvendo todos esses temperos. É o sabor da Bahia numa colherada. Simplesmente perfeito. Gostou? Agora é a sua vez de fazer aí na sua casa e trazer esse axé para sua mesa. Tenho certeza de que sua família e seus amigos vão se apaixonar. Deixa aqui nos comentários se você também é fã de bobó de camarão. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que precisa aprender a fazer essa delícia. Muito obrigado pela companhia, um beijo e até a próxima receita.